Olá, tudo bem? Vamos juntas para mais um episódio É Tempo de Florescer? Gente, como foi maravilhoso o nosso vídeo de ontem, né? Hoje de manhã eu tava fazendo umas coisas lá em casa e tava assistindo esse vídeo. Eu achei um vídeo, não sei você, mas comigo mexeu muito mesmo. E, e a gente vê o quanto foi conduzido pelo Espírito Santo, né? Porque acaba mexendo até com você que estava falando. E aí você vê que realmente você é só um instrumento, né? Daquilo que Deus quer fazer através da tua vida. E ontem à noite, era umas 19h30, eu tive meu último atendimento. E a gente começou a conversar sobre identidade e o Senhor me fez lembrar de uma visão que eu tive quando eu estava escrevendo um capítulo desse livro, Fazendo as Pazes com o Passado. O capítulo em que Deus me deu essa visão é o capítulo 4, que o nome desse capítulo é Resgatando a Minha Criança Interior, olhando para ela com amor e respeito. E aí, no momento que eu estava escrevendo esse capítulo, eu estava escrevendo algumas coisas sobre a minha história e o Senhor, naquele momento, me mostrou. E Ele disse, filha, eu vou te mostrar algo para que você entenda como é que vocês chegam para mim. Quando nós estamos feridas, machucadas, quebradas. Porque justamente é assim que a gente chega para Deus, né? Com muitas feridas, com muitas marcas, com muitas dores, né? E a gente tem uma grande dificuldade em deixar Deus tocar nas nossas feridas. Por quê? Porque a gente vem com as nossas percepções, com as nossas experiências. Então, a gente acaba querendo olhar para Deus e isso não é consciente, gente. Isso é muito inconsciente. Então, a gente acaba querendo olhar para Deus através das nossas experiências ruins. E aí nós temos uma grande dificuldade de deixar Deus nos amar, de nos permitir ser amada, de nos permitir parar, de nos permitir descansar, né? Essa semana também eu estava atendendo uma outra moça e que ela não sente que ela tem o direito, olha isso, ela não se permite, ela não tem direito de parar, porque inconscientemente o que ela, né, aprendeu e gerou como uma crença para ela, como uma verdade, é que alguém que descansa não está produzindo, é preguiçoso, ainda mais dependendo do que você ouviu na tua infância. E ela teve que assumir a responsabilidade de cuidar dos irmãos da casa muito cedo, então ela não pôde viver aquela fase dela de criança, de fazer coisas de criança, ela assumiu a responsabilidade muito cedo. Então hoje, na fase adulta, ela tem uma grande dificuldade de se permitir descansar. E aí é o grande problema, porque se esse mal causasse só para você, ok. Só que além de fazer mal para você, você causa mal às pessoas que estão ao teu redor. Então, no caso dela, ela não para, ela não descansa e ela não deixa ninguém parado do lado dela. Tá entendendo? Então, isso é muito. Aí a gente precisa ser controladora, precisa controlar tudo, controlar a sujeira, o tempo, quando vai limpar o sapato, quando não vai, sabe? Eu tenho uma outra cliente que eu atendo que ela fala assim, ó, que quando ela chega em casa ela vê aquele cesto de roupa, aquele cesto de roupa domina ela. Porque na cabeça dela tem que estar tudo limpo, organizado, perfeito, né? Ela tem uma grande dificuldade com isso, ela carrega, né, o perfeccionismo. Só que eu também carregava, e quando eu entendi que o perfeccionismo não era qualidade nenhuma, mas era apenas uma ferida disfarçada de perfeito, né? Mas o que estava por trás do perfeccionismo era alguém que não aceitava errar, que aprendeu que fazendo certo, correto, perfeito é que ela vai receber o amor. Nesse processo todo também eu lembrei que quando eu era pequena que eu digo assim, já tinha 10, 12 aninhos, eu lembrei que o meu pai ele sempre gostou muito de limpeza, né, da organização, a casa limpa, mas impecável, né?
Não era passar o pano ao redor da toalhinha, não. Tinha que levantar tudo e limpar embaixo. E a gente cresceu com essas obrigações, assim, porque meu pai, ele não podia ver ninguém parado. E aquilo, meu Deus do céu, né? Então a gente estava em casa, às vezes escutava que ele estava chegando, ouvia o carro passando na rua, eu e as minhas irmãs, a gente já corria para tentar fazer alguma coisa para ele não ver que a gente estava parado. E eu lembro que é aquilo que eu falo, né? É como você interpretou, né? As situações na tua infância. Então, eu não me senti amada por ele, emocionalmente, né? E o que eu fiz? Aquela criança, ela achou uma forma de chamar a atenção do pai. Olha isso, que loucura. Então, eu lá com os meus 12 anos, eu sabia que ele gostava de limpeza. O que eu comecei? A limpar o banheiro. Mas eu não sei nem como que eu aprendi a limpar aquele banheiro, mas era impecável mesmo, tá? Que depois dava até pena de usar. Só que aí ele chegava e ele dizia, nossa, filha, que banheiro mais lindo, que limpeza, que impecável, eu nunca vi banheiro tão limpo. Pronto, era o que eu queria ouvir. Ele deu atenção, ele parou para me elogiar, ele parou para me afirmar, ele parou para me elogiar. Gente do céu. Só que eu, como criança, nem percebi que era isso, né? Então eu aprendi que para ser amada eu sempre precisava fazer algo. Eu precisava servir, eu precisava fazer e tinha que ser perfeito. Eu tinha que ser o melhor, ser o perfeito. Por quê? Porque eu também, a grande dificuldade que carrega uma raiz de rejeição é a crítica. Por quê? Porque você não consegue separar a crítica, né? A crítica do teu trabalho, do pessoal, do teu profissional, do teu pessoal. Então, quando eu começava a trabalhar, eu tinha muita dificuldade de receber feedback que não fosse favorável. Por quê? Porque eu confundia tudo. As minhas emoções eram todas bagunçadas, os meus sentimentos todos bagunçados, eu não sabia lidar com eles. Então, o que acontecia? Ela tá falando de mim, é sobre o meu pessoal, é sobre a minha essência, é sobre o meu valor. É aonde esse valor vai se perdendo. Tá entendendo? Então, então, com tudo isso, a gente vem com muitas feridas. E aí, a gente acaba na caminhada conhecendo Jesus. E aí, a gente acha que Jesus é igual a todas as outras pessoas que passaram na nossa vida também. Só que ele não é. É a única pessoa que a gente pode confiar que não vai nos trair, que não vai nos abandonar, que não vai nos enganar e que nos ama. Com amor incondicional. Independente se você faz ou deixa de fazer. Ele te ama e ponto final. Se você acredita ou não acredita, ele continua te amando. Se você aceita ou não aceita o presente que é a salvação, que é a graça, ele continua sendo de direito teu. A hora que você entender e aceitar, ele é teu. Então, às vezes a gente tá pedindo para Deus, ai, Senhor, me abençoa com isso, me abençoa com aquilo, e ele diz assim, meu Deus, filha, tu precisa mudar a tua mentalidade, tu precisa mudar a forma como você olha para mim. Por quê? Porque você está pedindo uma coisa que já é sua. Eu já te abençoei com toda sorte de bênção. Né? Eu tenho aqui, né, nesse capítulo 4, quando eu estava escrevendo que Deus me deu a visão, deixa eu só achar aqui onde está. Se eu não achar, depois você acha, né? Depois você compra o livro e procura. Ó, nunca se esqueça que o seu pai é exagerado em amor. Não pergunte se ele deseja abençoar você. Não ore pedindo para ele te abençoar. Creia. Ele já abençoou. E para você acessar, precisa conhecer essa verdade. Está lá em Efésios 1, do 3 ao 14. Medita lá, Efésios 1, do 3 ao 14. Então, a gente às vezes está pedindo algo para o pai que já é nosso. E como que eu vou mudar essa mentalidade? Que tem um capítulo aqui, que é uma mentalidade de filha, acho que é um dos últimos capítulos. Deixa eu ver aqui. Aqui tem muita coisa boa. Ó, capítulo 12, uma mentalidade de filha, que a gente precisa buscar isso.
E às vezes você fala que é filha de Deus, fala que ele é teu pai, mas na prática é totalmente ao contrário. E é o nosso comportamento que vai denunciar se verdadeiramente aquilo que falamos está em concordância com aquilo que praticamos. Não é verdade? Então, qual foi a visão que eu tive? Naquela hora que eu estava escrevendo esse capítulo, o Senhor me abriu uma visão e eu vi uma criança. Eu vi uma criança toda machucada e com vários curativos de band-aid, vários band-aids no corpo. E eu vi ela chegando assim, próximo do pai, aí eu vi Deus, não vi o rosto, mas né, tudo mostrava naquela visão que era ele. E ele pega ela nos braços e aperta. Eu via as mãos segurando o braço e ela se debatendo, tipo, solta, solta, porque o que o Senhor foi me revelando enquanto eu via aquilo? Por quê? Porque a gente está acostumada com as pessoas que nos tocaram, que estavam perto de nós, que eram para ser as nossas, as autoridades da nossa vida, o que eles nos fizeram? Nos feriram. Então a gente acaba chegando num ponto da nossa vida que a gente não confia mais em nada. Então naquele momento eu via Deus segurando mais forte ainda, porque aquela criança não parava de se debater. E o Senhor segurava forte, porque se ela se batesse muito, ela ia se machucar ainda mais. Porque quanto mais a gente tenta esconder a ferida, quanto mais a gente tenta resolver sozinha, quanto mais a gente levanta muros de proteção, mais a gente se machuca. Mais a gente se machuca. Sabe quando vai parar de machucar? Quando você encarar de verdade essa ferida. Quando você olhar para as tuas dores de verdade e deixar o Senhor curar. E aí, nesse momento, eu vi aquela menina e ela foi vendo que aquela firmeza não era para machucar, era para acalmar. Sabe? Era um braço forte, firme, mas que trazia segurança, porque não machucava. Ele apertava ela firme, mas não machucava. E aí ela começou a parar de se debater. Ela foi parando de se debater, até que o Senhor pôde soltar e ela não saiu correndo. E aí o Senhor começou a olhar para ela, cheio de band-aids. O que esse band-aid representa? As máscaras. Aquilo que a gente usou para esconder a nossa dor. Porque é mais fácil esconder. É mais fácil dizer assim, tá tudo bem, tá tudo resolvido. Não, nem me lembro mais. Aconteceu faz tanto tempo. Capaz, tá tudo certo. Deixa eu te falar uma coisa, não tá. Eu tenho uma frase que eu menciono no livro, que tudo aquilo que eu não resolvo vai voltar a acontecer. E o nome do livro é Fazendo as Pazes com o Passado. Fazer as pazes com o passado é resolver. E aí eu vi o Senhor tirando um band-aid. E tinha band-aid que doía, tá? Porque tá tanto tempo ali, tá tanto tempo escondido, tá tanto tempo guardado que até gruda na pele, tá ruim de tirar. E aí eu vi aquela criança olhando para ele, toda desconfiada, mas permitindo. Toda desconfiada e vendo ele com todo amor e cuidado, tirando os band-aids. Passando a mão, derramando vinho, derramando azeite. Lembra da parábola do bom samaritano? Que achou aquele homem caído no chão, quase morrendo. E o bom samaritano parou, cuidou das feridas, levou ele para uma hospedaria, para um lugar de cuidado, um lugar de cura, porque quando o Senhor está curando as nossas feridas, Ele nos leva para um lugar seguro. Por quê? Porque a gente precisa estar nesse lugar seguro. Por quê? Porque muitas feridas vão ficar expostas. E se a gente ficar no meio da bagunça, no meio das pessoas, o que vai acontecer? Elas vão poder bater e ferir de novo, enquanto ela está no processo de cicatrização. Bate num machucadinho que tem casquinha. E um dia Deus falou para mim assim, eu não sou um Deus de casquinha, eu sou um Deus de cicatriz. Aquela que quando você olha, não dói mais. É exatamente o que aconteceu comigo. Eu olho para o meu passado e nada mais me machuca, nada mais dói. Ele tá lá, eu lembro, é uma cicatriz. Só que não dói mais, não me domina mais. Não dita mais o que eu penso, o que eu sinto, não.
Olha que coisa maravilhosa, é a cura. E quando você está na mão da pessoa certa. E aí eu vi ele tirando, então por algum tempo ele te leva para esse lugar de hospedaria, esse lugar secreto, onde ele vai cuidar. Porque vai ter feridas que ele vai ter que limpar, porque tem coisas que estão há muito tempo aí infeccionada. Então ele vai ter que abrir, ele vai ter que limpar. E tudo que a gente mais precisa nesse momento é de amor, é de cuidado, é de acolhimento com a sua dor. A sua dor precisa ser amparada. E Deus, quando Ele quer curar algo na nossa vida, Ele não está comparando dor, Ele não está dizendo assim, Sinara, para com isso, é tão pequenininha essa dor, tem tanta coisa nova para ti. Ele não fala dessa forma, Ele fala, filho, eu conheço, eu sei o que tu está sentindo. E é por isso, pelas dores que você está sentindo, que eu preciso vir aqui te curar, para que você possa seguir em frente e viver tudo aquilo que eu tenho para ti. É igual quando você vai no médico. Como é ruim quando você tá lá com dor, você tá sensível, vulnerável, né? Carente. Aí você chega lá naquele hospital que já é um lugar ruim, né? Não é um lugar muito agradável. E aí vem aquele médico sem compaixão, sem amor, sabe? Te trata de qualquer jeito. Aquilo é tão ruim. E agora quando você tá lá, parece que aquilo que tava doendo dói mais ainda, né? Agora, quando você vai e é bem atendido, é acolhida, meu Deus, até aquilo que estava doendo começa até a aliviar. Não, você para de dar tanto foco naquela dor que tu vê que não era tudo aquilo que, todo aquele escândalo todo que você estava fazendo pelaquela ferida. E é exatamente assim no hospital de Deus. Quando nós acessamos esse lugar em Deus, Ele vai cuidar com muito amor, com muito zelo. Você vai ter um tratamento VIP. Só que isso não anula as coisas e decisões que nós precisamos tomar. Os posicionamentos que nós precisamos tomar. Você vai ser cuidada, amada, mas aquilo que precisa ser consertado, o Senhor vai trazer para a tua vida. Os perdões que você vai precisar liberar, Ele vai trazer. O perdão que você precisa pedir, Ele vai te lembrar. Mas Ele vai te lembrar também que você foi perdoada por Ele. E você também precisa se perdoar. Então eu vi, né? E conforme Ele ia tirando o band-aid, ela ia, tipo assim, ela ia deixando, gostando. Por quê? Porque ela estava confiando em quem estava tocando nela. Porque as mãos do Senhor, ela não vem para nos matar, vem para nos curar. E aquela mão forte estava tocando no lugar certo, nas feridas certas, tirando toda a casquinha, tirando todo o band-aid, expondo a dor mesmo, sabe? Porque vai ter um momento na nossa vida que a gente vai ter que expor, botar pra fora tudo aquilo que tá aqui dentro, nos aprisionando, nos silenciando, calando a nossa voz, trazendo enfermidades, doenças pro nosso corpo físico. Minha linda, meu querido, eu tenho certeza, porque eu já vi isso, de pessoas que depois que liberaram o perdão, que permitiram Deus tocar nas suas dores, nas suas feridas, até o corpo físico se curou. Aleluia! E aí eu vi ela deixando Ele tirar. E ali ela foi confiando. Porque ela olhou e ela viu que Ele era diferente, que Ele estava querendo cuidar dela, que Ele estava fazendo tudo com amor, com cuidado e que ela podia confiar. Então, conforme ela foi confiando, ela foi deixando, descansando e permitindo que o Senhor tocasse em tudo aquilo que precisava do toque dele. Então, hoje eu quis trazer para vocês essa visão que eu tive sobre como que Deus me mostrou a cura. E Ele falou, Sinara, foi exatamente assim que você chegou. E é exatamente assim que muitas filhas e filhos chegam. Eu tenho que pegar firme, passar para ela confiança, cuidado, até que ela pare de se debater e permita. Porque às vezes é assim que a gente tá no colo de Deus e aqui, ó, não toca, não dói. Tem gente que fala pra mim assim, Sinara, eu gostaria de marcar uma sessão contigo, mas assim, como que é o teu trabalho?
Aí eu explico, tal, né? Porque o meu trabalho é literalmente voltar ao passado, não tem como, porque eu vou para as raízes. E aí elas falam assim: poxa, Sinara, é que eu não gosto, tem coisas que eu não quero tocar. Tá tudo bem, mas eu não quero tocar. Eu falo: ih. E eu sou muito verdadeira. Eu falo: não tem cura se a gente não tocar as nossas raízes. Porque eu tô falando de uma coisa que eu vivi. E eu vejo muitas pessoas vivendo isso, que já viveram isso, que estão vivendo isso. Então, por que que pra mim ou pra ti seria diferente? Por que que você acha que é melhor que a tua irmã e que você não precisa pedir perdão, que você não precisa se humilhar, que você não precisa fazer o caminho de volta? Ah, mas faz 20 anos, eu também. Quando você lê o meu livro, você vai ver que tinham coisas que eu precisei resolver de 20 anos atrás. Porque nós estamos falando de mundo espiritual. E no mundo espiritual, não importa quando aconteceu, está vivo diante de Deus, diante do céu, porque se você quebrou um princípio, ele está lá, até que você o restaure. E a gente não tem como restaurar princípios se a gente não fazer o caminho de volta, porque geralmente esses princípios estão quebrados lá no nosso passado. Lá começou como uma desonra aos pais, como uma falta de perdão, né? Como mentiras. Então, muitas coisas estão lá no nosso passado. E para mim viver o novo de Deus, eu vou precisar resolver o meu passado. Sabe por quê? Para que nada mais do passado venha influenciar aquilo que você está vivendo com o Senhor no teu presente e no teu futuro. Pensa, já pensou você... Vamos pensar aqui. Será que não é desgastante, cansativo? Você viver ali, eu tô aqui vivendo 6, 7 meses abençoado com o Senhor, tô fluindo, daqui a pouco algo lá, você viu uma pessoa que você não resolveu algo com ela lá no passado, ou alguma coisa apareceu, um gatilho que te trouxe a lembrança daquilo, e aí você fica ruim, você começa a remoer aquilo de novo. Por quê? Porque tudo aquilo que eu não resolvo volta a acontecer. É para você olhar e não ter mais mágoa, é para você olhar e não ter mais problemas, é para você olhar e não dar mais um ataque de ansiedade. Sabe? O coração que acelera. Eu não posso estar nesse lugar ali porque a pessoa fulana de tal vai estar e a gente não se fala. Você precisa entender que perdão, eu não preciso conviver novamente com a pessoa, estar lá novamente com a pessoa, mas eu preciso liberar. Eu preciso liberar. Né? Então, por exemplo, a gente fala muito de ressignificar, né? O que é ressignificar? É dar um novo sentido para aquilo que antes era ruim para ti. Então, por exemplo, o abuso ele traz algo ruim para mim. E quando eu ressignifiquei ele deu um novo sentido. Qual foi o novo sentido que aquela cura me trouxe? Eu não olhei mais para aquele abuso como algo ruim que eu não fiquei mais presa na dor. O que eu entendi? Quando eu ressignifiquei, dei um novo sentido para o abuso, eu falei assim: Pai, eu nunca imaginei que eu fosse fazer essa oração, mas eu quero te agradecer até pelo abuso que aconteceu comigo, que não foi Deus, não, isso não veio de Deus, mas eu tô dizendo que o novo sentido que deu para aquela dor, eu agradeci a Deus. Porque hoje eu posso atender mulheres que passaram pela mesma dor e hoje eu sei o que é a dor, porque eu passei por isso. E hoje o meu propósito é muito maior do que a dor. A minha missão é muito maior do que a dor. Porque quando eu consigo ajudar uma mulher, quando eu consigo acessar o íntimo, sabe, a raiz daquele problema, assim como o Senhor fez na minha vida, e eu consigo passar isso para ela, isso tem muito mais significado na minha vida do que as coisas ruins. Então, quando você tem um coração grato a Deus, sabe? Se curar é ser grato também. Resolver o teu passado é ser grata também. Então, quando eu viro essa chave, gratidão é uma chave, gente. Chave mesmo, que abre coisas que você não precisa nem botar a mão. Só por você ser grata. E não é uma falsa gratidão, é gratidão de todo o teu coração. E ser grato é na prática, não é falar que, o Senhor, muito obrigado. Não, eu quero ver na prática. O Senhor quer ver você ser grata na prática. Amando a tua casa, amando o teu marido, amando o teu trabalho, amando aquilo que você tem, amando a tua casa, amando quem você é, amando você.
A palavra diz que a gente precisa amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, quando eu me amo, quando eu me cuido, quando eu cuido daquilo que Deus me deu, eu estou sendo grata na prática. E muitas vezes eu nem preciso orar agradecendo, porque a minha prática fala mais do que qualquer coisa. Tem uma frase que eu achava que era do Billy Graham, mas já pesquisei aqui, diz que é de São Francisco de Assis, alguma coisa assim. Mas fala assim, ó. Pregue o evangelho em todo o tempo e, se preciso, diga palavras. Se preciso, diga palavras. Então, seja grato na prática o tempo todo. E se preciso, diga palavras, mas seja grato na prática, sabe? Seja grato por tudo. Então, quando você tem um coração grato, o que acontece? Tudo aquilo que era ruim, ele vai tomando um outro significado. Você, sabe, tu vai olhando o teu propósito, as coisas lindas que estão acontecendo, tu fala, meu Deus do céu, aquilo que é ruim vai ficando tão pequeno, comparado à grandeza de viver aquilo que Deus sonhou para você. Então, fazer as pazes com o passado fala sobre isso. E eu quero te abençoar com essa palavra, eu quero te abençoar com essa verdade. Que você possa, sabe, eu oro para que hoje você tenha coragem, para que você tenha coragem, para que o Senhor derrame sobre você um espírito de ousadia, para que você tenha coragem de olhar para dentro de você e ver o que precisa ser resolvido. Porque às vezes você está querendo resolver na oração, às vezes você está pedindo oração para dentro da igreja, para as outras pessoas, você está orando, você está lutando, mas onde está a chave disso? É no se curar, no perdoar, no liberar, no ser grata. Então hoje eu quero te provocar a parar e fazer essa reflexão. Tem algo dentro de mim, Pai, que eu preciso resolver? O que é que eu ainda não entendi? Lembra do vídeo de ontem? Que toda resistência, que toda mentira, que toda fortaleza na minha mente que está me impedindo de enxergar a realidade dos fatos, porque o engano faz isso, ele faz a gente não enxergar a realidade dos fatos. Então peça para o Senhor abrir os teus olhos espirituais, os teus ouvidos espirituais, para que você possa acessar as verdades dele. E aí sim, ser uma mulher e um homem livre, fazendo as pazes com o passado. Como curar memórias e seguir em frente. Então eu quero te abençoar com essa palavra, eu te espero no próximo capítulo, no próximo episódio. É tempo de florescer e que Deus te abençoe. Até!